Frequentemente eu escuto a seguinte afirmação: Padre, ontem na Santa Missa ou na missa de domingo, parece que o Senhor estava falando para mim. Dentre todas as coisas que me dizem, esta é uma afirmação a que mais me deixa feliz, porque é exatamente isso, é exatamente esse o espírito que nós devemos vir para a Santa Missa, pensando que aquela palavra está sendo falada não para o meu vizinho que não vai à missa, não para o meu parente que é ateu, não para fulano de tal que está em adultério, não para ciclano que fala mal dos outros, não para tal e tal pessoa. Não, a palavra de Deus está sendo dirigida para mim. É como se o próprio Jesus estivesse falando comigo agora, dizendo: você precisa mudar isto ou aquilo. Este teu pensamento, esse teu raciocínio não te levará à salvação, por isso muda-te, converte ao Senhor. E o Evangelho de hoje, de fato, fala ao nosso coração de uma maneira muito pessoal. Sempre quando vamos à Santa Missa, temos que fazer, além desse exercício, de pensarmos que o Senhor está falando comigo hoje e agora, para mim, temos que também fazer uma outra pergunta: Senhor, aonde eu estou neste Evangelho? Em que lugar eu me situo nessa história, nesta palavra de Deus, nesta parábola que nosso Senhor Jesus conta para os fariseus, para os seus discípulos e hoje para nós? Porque de fato o Evangelho, ele é diferente de tudo o que se existe no mundo. Escrita há 2000 anos atrás, é tão atual e tão presente como qualquer livro que é escrito hoje. O Evangelho é diferente das outras histórias que nós escutamos ou vemos sendo narrado em um filme. Quando participamos de um teatro, pelo menos quando era criança, eu lembro que todos os anos a minha escola levava a gente para o Teatro Municipal de Anápolis. Era uma coisa maravilhosa assistir aqueles espetáculos, aquelas histórias que deixavam a gente emocionado, a gente ria, a gente chorava, a gente ficava com medo, era uma mistura de emoções. Mas quando acabava o teatro ou o cinema, ou quando a gente termina de ler um livro de ficção, a gente fica feliz com a história, mas sabemos que aquela história não tem nada a ver comigo. Muitas vezes aquela história nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas a palavra de Deus é diferente, irmãos, porque fazemos parte dessa história. Somos participantes. Não é algo que nós vemos de longe, como em terceira pessoa, mas estamos dentro dessa história. E hoje Deus nos coloca a parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso, ou em outra perspectiva, a parábola dos 2 filhos. Mas o melhor nome que podemos dar, o melhor título para este evangelho é de fato a parábola do pai misericordioso, porque este é de fato o centro do evangelho. O centro dessa história, por mais que não pareça, não é o filho mais novo que pega a sua herança e gasta no mundo, gasta na prostituição, na bebedeiras, nos pecados, e nem no filho mais velho que fica em casa com ciúme, que fica em casa com inveja, porque o pai parece tratar o seu filho mais novo com muito mais amor, com muito mais carinho. O centro desse evangelho, e este é o assunto principal, é Deus, que é Pai, que é amor, que é misericórdia, que nos acolhe e nos recebe em seus braços. Irmãos, não tem como escutar esse evangelho e não nos colocarmos no lugar do filho mais novo. O filho mais novo tinha tudo na sua casa, tinha um aconchego, carinho, a segurança, o amor do pai. Esta é a imagem de quando estamos na graça santificante, quando a nossa alma está unida a Deus. Mas
como filho mais novo, também temos a tentação de pensar que lá fora seremos felizes. A tentação de pensar que a felicidade está longe, que a felicidade não tem nada a ver muitas vezes com a religião. Pensamos que a felicidade está em de aproveitarmos do máximo de prazer que podemos ter no mundo. Que a felicidade está em esbanjar-se dos bens, em conquistar as coisas, em beber, em comer. E esse filho mais novo faz isso. Ele pega a herança do seu pai, ou seja, o mata, porque a herança se pega quando o pai e a mãe morrem. Ele faz isso durante a vida dos seus pais. Ele está matando o seu pai no seu coração. Interessante que a Bíblia não fala se o pai impediu o filho ou não de ir. Simplesmente ele pega a herança e vai embora. É Deus que faz isso conosco também. Ele permite que nós muitas vezes usemos da nossa liberdade também para o pecado, mesmo Ele não gostando disso, mesmo Ele não ficando feliz quando saímos de perto dEle. Ele permite isto porque Ele nos ama. E um dos princípios do amor é a liberdade. Por isso quem tem muito ciúme, na verdade não ama, é egoísta, porque só pensa em si. O ciúme exagerado, o ciúme doentio, é uma forma de egoísmo. E Deus faz o quê? Na imagem deste pai, dessa parábola, permite que o seu filho vá embora. Com certeza o pai sofreu muito. Que pai fica feliz vendo um filho saindo de perto dele, não para conquistar as coisas para a vida dele, mas para gastar com besteira? E é isso o que o filho mais novo faz. Diz a palavra de Deus que ele leva uma vida desenfreada, uma vida de pecado, uma vida na sujeira. E aquela região no qual esse filho foi, um lugar distante, um lugar pagão, começa a passar fome. Olha que interessante. E tudo aquilo que ele tinha, a herança que ele tinha pegado com o pai, se acaba. E de fato é o que nós percebemos. As duas formas de dinheiro que mais acabam rápido: dinheiro de loteria e dinheiro de herança. Duas formas de conseguir dinheiro que geralmente não tem muito futuro, porque a gente não valoriza o que nós não conquistamos. Basta olhar quem trabalha em empresa. O carro que você não conquistou, o carro que você não trabalhou para ter, o carro da empresa sempre é o mais quebrado, mais chutado, mais destruído, ninguém zela por nada. Esta é a triste realidade. Nós não cuidamos muitas vezes do que não é nosso, do que nós não conquistamos. Eu lembro bem, eu tive meu primeiro celular como padre. Fui comprar pela vez um celular, mais ou menos como padre. Os celulares que eu ganhava, inclusive, deixava cair, quebrava, não tinha muito zelo. Mas o primeiro celular que eu comprei, nossa senhora, um cuidado para não quebrar, para não trincar a tela. Pois então, irmãos, aquele filho mais novo começa a disputar a comida dos porcos, a lavagem. Não sei se vocês já foram no chiqueiro. Quem trabalha na roça sabe mais do que isso. Como é fedido um chiqueiro, como é nojento. E aquele homem estava dentro do chiqueiro, disputando a comida dos porcos, e nem isso deixavam comer. Que humilhação! Nem a comida dos porcos, que muitas vezes é o resto da comida, aquele homem poderia comer. E ele pensou: estou aqui eu passando fome, passando necessidade, enquanto o meu pai, a minha família, meus irmãos, meus empregados têm bens com fartura. Já sei o que vou fazer. Vou voltar para a casa do pai e vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Olha a vergonha que ele sentia. Nós estamos aqui nessa história, irmãos. O que acontece quando nós preferimos o pecado? O que acontece em nossa alma quando nos afastamos da graça de Deus? Nos sentimos
um lixo. Certa vez, muito tempo atrás, no começo do meu ministério, eu atendi a confissão de uma mulher que vendia o seu corpo para ganhar dinheiro. Essa pessoa me dizia isso: eu me sinto um lixo. Eu me sinto um lixo, eu tenho vergonha de rezar, eu tenho vergonha de ir à igreja, eu tenho vergonha de olhar para Jesus, porque eu sei que eu não mereço e não sou digna. É o que aconteceu com o filho mais novo e com todos aqueles que infelizmente se envolvem na lama dos pecados. Mas ele quer voltar, assim como nós também tantas vezes queremos voltar para a casa do Pai, queremos voltar para a graça de Deus, porque o pecado não nos traz felicidade. O mundo não tem a capacidade de fazer o homem e a mulher felizes. E voltamos para a casa do Pai. Quando ele chega em casa, ele imagina: o pai vai estar com um chicote nas mãos. Ele imagina com certeza que o pai vai de fato tratá-lo agora como um empregado. E ele encontra exatamente o contrário. E um detalhe muito interessante, que quando ele vai para casa, não é o filho que vai correndo ao pai, mas o pai, quando vê o filho como que morto, como que destruído, é o pai que vai de encontro ao filho. E é exatamente isto que Deus faz conosco. Nós pensamos que somos nós que procuramos a Deus, quando nós rezamos, quando buscamos a penitência, quando buscamos sacramentos, até quando vamos à igreja nós imaginamos: não, sou eu que estou indo, sou eu que por minha vontade estou querendo ser melhor, uma pessoa mais santa. Irmãos, isso também é graça de Deus, porque na verdade é Ele que te conquistou, é Ele que foi atrás de você. Se sou sacerdote hoje, claro, eu tomei a minha decisão, eu quis ser padre, mas primeiro foi Deus, antes da criação do universo, que me chamou a esta vocação. Foi Ele que foi atrás de mim, foi Ele que, como pai desta parábola, me resgatou da sujeira do pecado, como pai dessa parábola me abraça, como abraçou este filho, esse filho cheio de sujeira, todo sujo. Nós também imaginamos que ele estava descalço, porque o pai pede para trazer uma sandália. Imaginamos também que ele estava com a roupa rasgada, despido, porque o pai pede para trazer uma túnica nova. O pai percebe também que ele não tem nada nos dedos. Ele deve ter vendido até os seus anéis de ouro para comprar as coisas para se alimentar. E o pai faz o quê? Trazer um anel e colocar em seus dedos. Vamos fazer um banquete, uma festa, porque o meu filho estava morto. Ele estava perdido e foi encontrado. O que significa isso, irmãos? A restauração da dignidade do filho. Ele tinha perdido a sua dignidade, ele tinha perdido a graça de Deus, e agora, pelo perdão misericordioso, amoroso do Senhor, Deus restaura tudo o que ele tinha perdido, esbanjando os seus bens com as coisas do mundo. Em que momento de nossa vida isso acontece, irmãos? Em que momento nós recebemos esse abraço do Pai? Em que momento sentimos que esse amor de Deus que nos envolve inteiramente, nos purificando dos pecados, nos dando uma vida nova, uma segunda chance? Em que momento? Como se chama esse sacramento? O sacramento da confissão, isso mesmo, meus parabéns. Ou como dizia o Papa Francisco, o sacramento da alegria, porque este de fato é o maior fruto do perdão de Deus, e aquele que experimenta o perdão também terá a plena alegria da alma. E essa semana, graças a Deus, muitas confissões. Já vi isso acontecer mais de uma vez, mas hoje foi engraçado, eu fiquei rindo na confissão. Uma pessoa foi se confessar e no final ela levantou e fez assim: ah, que alívio!
Ela entrou na confissão triste, inclinado o corpo assim, morrendo de vergonha, de medo. Ai, que alívio! Sorriso estampado no rosto. De costas, você via que a pessoa estava sorrindo, tanta alegre que ela estava. Isso é um fruto do perdão? A alegria que com certeza esse filho sentiu ao ser abraçado, ao ser beijado pelo pai. Que tantos detalhes Jesus coloca, tudo isso para evidenciar, para nos mostrar este amor de Deus sobre nós. Olha quantas coisas Deus faz conosco, simbolizado na imagem desse pai. O pai vai ao encontro do filho, o pai abraça o filho, beija ele, restaura a dignidade dele dando um anel, sandálias, túnicas novas, e ainda por cima, como se não bastasse, faz uma grande festa, um banquete. E é isto que acontece no céu quando nós voltamos para Deus. Hoje na missa de manhã uma pessoa veio até mim dizendo isso: padre, depois de 13 anos eu voltei para a igreja, depois de tantos anos, agora eu quero me aproximar de Deus, eu quero me confessar, eu quero ficar na graça, depois de tanto tempo. Deus seja louvado. É o Evangelho sendo colocado em prática, voltarmos para Deus que nos perdoa. Não importa o tamanho do nosso pecado, da nossa miséria, o amor de Deus é infinitamente maior. É claro que Deus rejeita o pecado. Com isso nós não pensamos, agora eu posso pecar à vontade, porque eu sempre tenho um Deus que me ama e me perdoa. Não, pelo contrário, agora que eu sei que esse Deus me ama, e que o meu pecado ofende o amor de Deus, eu preciso me esforçar para não ferir o coração de Jesus, porque é isso que o nosso pecado faz. Muitas pessoas, e isso é bom, se confessam porque estão tristes, se confessam porque tem um peso na consciência, mas isso ainda não é o arrependimento perfeito. O arrependimento que Deus deseja de nós, e este é a contrição mais perfeita que pode haver no coração, é quando eu tenho consciência que o meu pecado fere o coração de Deus, e isso deve nos mover ao arrependimento. Não porque eu fiquei mal com o pecado, ou porque minha consciência está pesando, mas ainda assim é bom. Pelo menos a sua consciência pesa, pelo menos ainda você tem a noção de que está no caminho errado. Mas o bom seria se nós reconhecêssemos a gravidade do nosso pecado. O nosso pecado crucificou o Senhor Jesus. O nosso pecado cravou as mãos do Senhor na cruz, abriu o seu coração, pregou os seus pés, flagelou as costas santíssimas de nosso Senhor. Que agora, reconhecendo essa miséria, e nessa quaresma é um tempo propício para isso, nos voltamos para Deus, que é rico em misericórdia e no perdão. Possamos nos voltar para Ele. Se queremos de fato experimentar esta alegria que vem do Senhor, precisamos com o coração aberto pedir o perdão de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e fazemos uma boa confissão.